Bem, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, 2 Coríntios, número 2, se você encontrou, fica de pé comigo. A partir do capítulo 4, 2 Coríntios 2, isso, a partir do 4. Não, perdão, irmãos, é 2 Coríntios, né? Capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu estou invertendo porque não é 2, é capítulo 4. 2 Coríntios, que é segunda, eu estou falando segunda como sendo 2, amém? Diz assim, ó: por isso, tendo este mistério segundo a misericórdia, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nós, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu vou ler até aqui, irmãos, eu ia até o 18, mas vou parar aqui. Santo Deus, fala ao nosso coração e nos ajuda a ouvir a tua voz. Derrama da tua unção, do teu poder, e desde já eu entrego a ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória. Amém. Os irmãos podem sentar, que a hora já avançou um pouquinho, e para a gente ganhar tempo aqui na leitura, depois a gente chega aqui desses outros aqui. O que acontece? Paulo está deixando claro aqui uma situação que acontece. Deus, irmãos, ele é a própria luz, né? Ele é a própria verdade. Então você é tudo sinônimo. Olha só, João fala assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O que é o verbo? A palavra. E a palavra era Deus. Quem é esse que no princípio era isso? Estamos falando de Jesus Cristo, né? Então Jesus Cristo, ele é a própria verdade, e a verdade, ele chegou e falou assim, ó: eu sou a verdade, né? Então ele é a própria verdade. Aí João diz, fala assim, que ele é a luz do mundo. Olha aí, a verdade é a luz, amém? A verdade é a luz. Então a palavra, ela é a verdade, ela é a luz, e ela é Deus, irmão. A verdade é Deus, porque Jesus é Deus, amém? Ainda que a verdade muitas vezes parece que é uma coisa ruim, mas eu tenho aprendido assim: no momento que você procede com a verdade, você está cheio de Deus, Deus está contigo. Às vezes até mesmo, por exemplo, numa confissão de pecado, né? Num assumir de uma culpa, você vai, poxa, aí ninguém sabia que foi você chega e fala, não me perdoa, foi eu que fiz, foi eu que errei. Olha só, Deus está contigo nesse momento, amém? Foi Deus que te inspirou, porque Ele é a verdade, Ele fez a verdade sair da sua boca, amém? Então a verdade, ela é a luz, e a luz, irmão, é o que dá entendimento. Então a Bíblia, ele sempre, né, fala num assunto, aí depois toca no mesmo assunto de outra forma, de outro jeito, mas sempre deixando claro, nunca se contradizendo. Aí Paulo fala assim, ó: por isso, ó, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo está falando o quê?
o ministério do ensinamento da palavra, o ministério de levar a palavra de Deus. Que nós vamos ver aqui depois no 7 que ele falou que está em vaso de barro, né? O que é isso? Que esse ministério é o ministério de levar a palavra de salvação, de levar a luz para quem. Aí quando você leva a palavra de salvação, é como se você estivesse levando a luz para aquela pessoa. Vamos supor, uma pessoa está no ambiente procurando alguma coisa, aí sempre procurando, aí não tem uma luz, não tem nada, aí chega o irmão com a lanterna, né, para ajudar, trazendo a luz. Assim é a vida de uma pessoa sem Cristo. Ela está andando nas trevas, está andando em escuridão, e está procurando um caminho, está procurando alguma coisa. Ela está procurando, irmãos. Parece que não, mas está. É que ela não está encontrando e está entrando em caminho errado. Está entrando em caminho de perdição. Está procurando no seu próprio entendimento, na sua própria razão. Aí está entrando pelo caminho de morte. Por isso tem que alguém chegar e trazer essa luz. No contexto de hoje, não só de hoje, mas dessa época, Jesus falou assim: vós sois a luz do mundo, né? Não se acende uma candeia para esconder, ou seja, a candeia era a lanterna da época, a lamparina da época. Se é hoje, ele vai assim, acendeu a lanterna para clarear, para botar no lugar uma lâmpada, para clarear no ambiente. Então, ele fala que nós somos a luz. Por que somos a luz? Porque nós vamos levar a palavra de Deus. Nós somos o recipiente que leva essa luz, o vaso que leva essa luz. Então, irmão, nós precisamos. Aí Paulo fala assim, segundo a misericórdia, é um ato de misericórdia de Deus. Não é por causa do nosso talento, não é por causa da nossa força, não, é por causa da misericórdia de Deus, que escolheu a nós, porque a Bíblia diz que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as grandes, né? As coisas grandes, intelectuais. E ele fala assim, nos foi feita e não desfalecemos. O que é desfalecer? É desanimar, desanimar da fé, desanimar de caminhar. Às vezes a gente vê uma pessoa indo tão bem, começa bem, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou não sei o que, daqui a pouquinho a pessoa está desanimada, não quer mais andar, não quer mais caminhar, não quer mais não sei o que. O que aconteceu? O que aconteceu com essa pessoa? Como eu estava orando agora há pouco, os dardos inflamados, irmão, estão sendo lançados direto. Quando a gente estuda as escrituras, enche do Espírito Santo, ou veste a armadura, é porque nós vamos precisar, irmãos. Nós vamos precisar. O inimigo vai lançar os dardos. Quando você vê o irmão desanimado, aí você vai procurar o que foi, por que o irmão está desanimado, por que o irmão está frio, por que o irmão está se desviando, ou porque já se desviou do caminho. Aí você vai ver, quando você procura saber, você vai encontrar um dardo inflamado. Foi uma situação que aconteceu, Satanás lançou um dardo, né? Usou alguém, usou alguma coisa, criou uma situação. Tudo isso são dardos inflamados, que se você tiver protegido, você não desanima. Se tu tiver com o escudo da fé, ele apaga os dardos inflamados. Por que apaga? Porque para nós o que importa é a fé em Cristo Jesus. Quando você fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Não importa mais se você não ganhou não sei o que, se você não foi não sei aonde, se falaram não sei o que de você, se fizeram não sei o que, se te desprezaram, se não te deram aquilo, se não te convidaram, se não sei o que, não importa nada, porque a alegria do Senhor é a minha força. É minha força. A alegria do Senhor, ou seja, da minha salvação. O que não importa se eu não fui convidado para um churrasco, se não quiseram fazer isso para mim, se não me deram aquilo, não deram para o irmão, não deram para mim, ou se não sei o que, importa que eu seja salvo. E isso está na minha cabeça, no capacete da salvação.
Por quê? Porque eu coloquei o capacete da salvação, coloco o escudo da fé. Então quando a Bíblia ensina essas coisas, irmão, não é só para achar bonitinho, não é só porque é poema. Ah, que coisa linda, né? Comparou uma armadura, as frases cristãs, um poema, aos poemas. Olha que poema lindo, olha que salmo maravilhoso. Ah, vou pendurar na parede. Não, é para nós colocarmos em prática. Tem um objetivo em nossas vidas. As Escrituras têm um objetivo, é de nos fortalecer, e Paulo fala isso várias vezes. Fala assim, fortalecendo uns aos outros com essa palavra. Que palavra é essa? A palavra de Deus. A palavra de Deus é que fortalece. Quando nós queremos fortalecer o irmão, temos que levar para ele o quê? A palavra de Deus. Não vamos levar o que a gente acha, mas eu acho isso, e às vezes até faz mal, porque às vezes a gente acha coisa, devido à nossa limitação, que é contrária à palavra de Deus. E na palavra de Deus, por exemplo, no reino de Deus é assim, os últimos serão os primeiros, é dando que se recebe, né? É para dar outra face, é tudo contrário. Tudo contrário. Aí a gente vai aconselhar uma pessoa, não aceita isso não sei o que, meu irmão. O texto que nós lemos essa semana aqui, que nós pregamos, de Timóteo, no final Paulo fala que nós somos, e fala assim, sofredor. Eu não sei onde é que eles acharam só versículo de vitória, quando a Bíblia fala que nós vamos ser sofredor, ou seja, vamos ter que sofrer o dano. Sofrer o dano significa se humilhar. Se humilhar. Sofrer o dano significa negar a si mesmo. Porque você foi ofendido, mas você sofreu o dano, largou para lá, aceitou, ficou ofendido, ficou por isso mesmo. Porque a gente aprendeu que não fica por isso mesmo. Não é verdade? A gente já vem com esse ímpeto nosso, não vai sair barato. Vou cobrar caro, vou não sei o que, e o reino de Deus é o contrário, é para sofrer o dano. Fomos chamados para sermos sofredor, ou seja, para sofrer o dano. Não é para você revidar, mas é por causa do reino. O próprio Paulo fala, por causa do reino de Deus sofreu o dano. Então Paulo vem dizendo aqui à igreja de Coríntio que ele não desfalece, né, que os crentes não desfalecer, antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, quer dizer, rejeitando as coisas que até precisa esconder de tão vergonhoso que é. Às vezes o pecado, irmãos, tem pecado terrível. E o cristão, ele rejeita o pecado. Quando você está fortalecido, quando você está alimentado, como Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, né? Então quando você se alimenta da palavra de Deus, o pecado vai ser oferecido, o Satanás vai vir com a bandeja para você, mas você vai rejeitar. Já pensou? Você, olha só, tem um obreiro aqui que gosta de comer, né? Vamos falar de comida. Já pensou, você está no churrasco, chegou agora no churrasco, cheio de fome, aí vem uma pessoa e oferecendo, passa com a picanha assim, suculenta, né? Acabou de cortar ali, quentinha. Você fala assim, não, irmão, não vou. Vamos supor que você está num propósito, né? Como eu gosto de falar, né? Propósito, jejum, lá no Recanto tem muito isso, está no propósito, varão? Não está não. Então, o propósito dele lá é aquele pratão, lá é bênção pura, né? Aí tu já pensou? Ele, não, tu fala nada, ele fala assim, não, irmão, quero não, obrigado. É assim com o pecado, irmãos. Não é que você não tenha vontade de pecar, você tem vontade de pecar. O pecado é prazeroso para a carne. Para a carne o pecado é gostoso,
não é ruim não. Você lembra que Eva falou? Que o fruto era agradável aos olhos, ou seja, estava com vontade de comer aquele fruto. Mas aí ela podia ter recusado. Recusando, Paulo falou assim, recusando, né? Pecado que é vergonha até de falar. Assim nos recomenda. Aí ele diz assim, ocultam e se ocultam, não se dando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. Olha só, aí hoje você parece que aí eu sempre gosto de falar isso, a Bíblia está mais atual do que nunca. Hoje a gente vê igrejas, pregadores, teólogos, você abre a internet, o que tem de conversa fiada, o que tem de pessoas falsificando a palavra de Deus. O que é falsificar a palavra de Deus? A palavra de Deus quer dizer uma coisa. Essa semana eu vi um pregador novo falando, aqui Jesus falou assim, que quem casou, divorciou, não pode casar mais. Não é nada disso. Olha só. Aí começou a explicar do jeito dele lá, a interpretação dele, colocando a explicação dele. Aí eu falo assim, misericórdia, irmão. Como que o mundo está perdido? Quando foi o próprio Jesus que falou, né? Eles começam a distorcer, irmão. Começam a dar um sentido diferente. Aí começa a falar assim, aquele que repudiar, aí já pega a palavra repudiar, fala que repudiar é não sei o que, não sei o que lá, e meu Deus do céu, como que... Então, e tem várias situações assim, onde a palavra de Deus está sendo falsificada, e a palavra moda de hoje é o que? É a tal da fake, né? Que a palavra fake americana é a mentira, é o falso, né? Para nós, mas em americano pegou aí e agora fala fake news, não é isso que fala? E é isso que está acontecendo hoje, atualizadíssimo. Já faziam isso na época de Paulo, amém? E hoje, com o advento da tecnologia, isso está assim se expandindo, falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência, de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Olha só, recomenda que a gente manifeste a verdade, mesmo que seja dolorosa, mesmo que seja difícil. Não posso esconder que Paulo falou para Timóteo, que nós somos sofredor, e ficar falando que nós somos só mais do que vencedores, que nós somos cabeça, que nós vamos ganhar dinheiro, que não. Isso tudo tem uma colocação nas Escrituras, não é do jeito que eles estão aplicando. É muita falsificação da palavra de Deus. Mas ainda, versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Ou seja, se a pessoa não consegue ver, o que é evangelho? Evangelho é as boas novas de salvação. Se a pessoa não consegue ver que está sendo oferecido a ela um caminho de salvação chamado Jesus Cristo, o caminho que leva para a eternidade, é porque ela vai se perdendo. Vai se perdendo, O evangelho, aquilo que eu falo para os irmãos, para os que se perdem está encoberto. Então o que acontece? O mundo está perdido. O mundo está perdido. Jesus não veio condenar o mundo já estava condenado. Aí Jesus veio para oferecer a salvação. O mundo estava indo para o inferno. Aí Jesus veio só, você vai para o inferno se você quiser, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então Jesus veio para ser o caminho que vai nos levar para o céu. Então se você não consegue enxergar esse caminho, não consegue andar nesse caminho, continua perdido, continua se perdendo. Por que se perdendo? Porque o caminho, se perdendo, é um processo. Assim como a salvação também é um processo. Jesus já falou assim, ele não fala que ele é um lugar, ele fala que ele é um caminho. Ou seja, você aceita Jesus, começa a andar nesse caminho. Você encontra esse caminho, começa a andar nesse caminho. E a perdição é a mesma coisa.
você está no caminho da perdição, aí você está se perdendo. Se for até o fim desse caminho, final é o quê? É morte, né? É inferno, morte eterna. Aí vai se perdendo. Por que fala se perdendo? Porque a vontade de Deus, irmãos, é que todos sejam salvos. Amém? Então Deus não queria perder ninguém. Deus queria salvar todos. Mas se eles não quiserem, vão se perder. Aí fala assim, ó, no versículo 4, ó, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só o propósito. Nós estamos vendo isso acontecendo, irmãos, claramente hoje. Estão tentando de qualquer jeito desviar o foco de Jesus Cristo, da salvação, do Evangelho da salvação, para que as pessoas não sejam salvas por Deus. Estão fazendo isso claramente. Você vê a mídia, quando acontece uma coisa, eles só dão ênfase para as coisas que levam a pessoa para o mal. E foi o que eu falei agora há pouco, ó. Quem é que cega o entendimento? O adversário. Não é Deus quem cega o entendimento. E por que o adversário cega o entendimento? Como é que ele faz isso? Ele não pega assim um pozinho e joga na nossa vista, e joga na nossa mente. Ele não faz isso. A Bíblia fala que é dardos inflamados. Voltando aos dardos inflamados. Olha só, o que são os dardos inflamados do Satanás? A mentira, o Evangelho falsificado. Isso são dardos inflamados. Quantos estão andando contaminados e estão achando que estão salvos às vezes, e estão vivendo uma vida assim toda contaminada, porque um dardo inflamado atingiu a mente dele, atingiu o coração dele. E quem é que faz isso? O Satanás. Agora, é claro que ele vai usar alguém. No paraíso ele usou a cobra. Lá no meio dos discípulos ele estava usando Pedro. E hoje você vê pastores de renome, conhecidos no Brasil inteiro. Eu fico imaginando o tanto de pessoas que esses pastores estão arrebanhando para o inferno. Fico imaginando, irmãos, por causa do Evangelho falsificado, dessa palavra aqui, ó, o Evangelho falsificado, os dardos inflamados, do qual cega o entendimento das pessoas. A pessoa não consegue ver. Não consegue ver. Você está vendo, o camarada está nisso, mas está vendo que está enganando, está vendo que está mentindo, está escrito outra coisa. Mas a pessoa, ela é levada pela sua própria ganância, a Bíblia diz. Amém? Pela sua própria ganância. Se você negar a si mesmo, é onde combina uma coisa com a outra, tá? O negar a si mesmo. Se você negar a si mesmo, abrir mão da sua ganância, da sua cobiça, e aí o Satanás não consegue te enganar. Amém? Olha só como é que a palavra se completa. Então, não é a culpa, o Satanás ele tem a função dele, ele tem a culpa dele, mas a culpa maior é nossa. A culpa maior é nossa. Ele fica mentindo, ele fica falando, Deus falou que tu vai morrer, tu não vai morrer. Aí tu acredita em quem? Em Deus ou nele? Você acredita no que está escrito na palavra de Deus ou na distorção que estão sendo feita? Hoje, quase sem ter muitas Bíblias modificadas, são poucas modificadas, né? A não ser Testemunho de Jeová, Adventista, que tem umas heresias, mas a maioria das Bíblias tem, né, seja pentecostal, seja tradicional, seja católica, tem aqui a verdade, a palavra. Mas daqui a pouco, mas mesmo nessas aqui que está escrito uma coisa, eles conseguem distorcer o que está escrito, conseguem falsificar, mas daqui a pouquinho já está lançada aí a Bíblia toda falsificada. Aí é que vai ser, aí é que você vai cair mesmo. Se você ainda não tiver essa guardada no seu coração,
daqui a pouco você vai ver o que vai estar no mercado aí para nós. A Bíblia completamente modificada. E com astúcia, porque eles vão, estão na inteligência artificial, né? Então o computador coloca as frases, as palavras, os verbos no tempo, muda o tempo do verbo. Você pensa que é a mesma coisa, mas não é, mudou a vírgula de lugar, muda o tempo do verbo, muda, e vai mudar a coisa. Vai mudar a coisa. Então, o Deus deste século, que é o Satanás, ele fala, né? Cegou o entendimento dos incrédulos. Olha só, o incrédulo é o quê? Quem não crê de jeito nenhum é um incrédulo, né? E a Bíblia está dizendo que ele está cego por Satanás. Aí você vai falar isso para ele quer te bater. Falar para ele, arreda Satanás, como Jesus falou para Pedro, ele não vai ter a mesma reação de Pedro, não, vai querer agredir o pastor. O pastor falou que o Satanás que me cegou. Eu vejo um monte de gente assim na rua, às vezes o pregador de rua está pregando, Satanás cegou o entendimento do incrédulo, aí o camarada sai lá da rodinha, quer bater no pastor, que está falando que o Satanás cegou ele. E é verdade. E é verdade. E assim, cegou o entendimento do incrédulo ao propósito. Aí quando tu vê assim, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Olha só o ensinamento aqui de novo. O Evangelho é a luz, é a palavra de Deus, é o próprio Jesus, né, que salva, para que não resplandeça, ou seja, para que eles não consigam ver a verdade da salvação, a verdadeira, para que eles não encontrem a porta de saída, que eles continuem no escuro e não encontrem a porta chamada Jesus. Ele fala assim, eu sou a porta. Amém? Jesus é a porta de salvação. E eles no escuro ficam procurando a porta, aí eles vão naquela que faz, né? Que dá mais prazer para ele. Ele escuta assim, aqui essa porta aqui tem um barulho, tem um rock legal lá do outro lado, tem um pagode gospel, já viu? Aí hoje está assim umas portas assim, pagode gospel, rock gospel, para poder o jovem não precisar abandonar o rock, continuar no pagode, e está só distorcendo o negócio, só colorindo. Tem todo tipo de evangelho hoje que você quiser. Tem vários tipos de porta. E ainda tem uns que falam, não, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Aí Paulo fala assim, que não resplandeça, né, o evangelho da glória de Cristo. O que é a glória de Cristo, irmão? É a salvação. Jesus veio e fez uma obra maravilhosa para salvar o mundo, né? João diz que ele deu a sua vida, né, para salvar o mundo. Todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E fala que é a imagem de Deus. Então o propósito é esse, é que as pessoas não vejam em Cristo a imagem de Deus, porque Cristo é Deus. E tem gente questionando isso. Tem até igrejas que questionam isso, que falam que Jesus não é Deus. São seitas, como eu já falei antes, questionam isso. Fala que Jesus era um profeta, não sei o quê, e ficam distorcendo completamente o que diz as Escrituras. Aí diz assim, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Né? O pregador, nós não falamos de nós, né? Não é nós não somos nós que salvamos. Quem salva é Jesus Cristo. E nós mesmos somos servos por amor de Jesus, vossos servos por amor de Jesus. Então, quando você é chamado à salvação, quando nós recebemos o chamado de salvação, aqui, irmão, nós recebemos o chamado para sermos servos. Não é para sermos Senhor, nós vamos ser servos. Servo de quem? Servo daqueles que estão caminhando e daqueles que ainda não estão caminhando. Nós temos que ir lá servi-lo, levar a bandeja. Sabe a bandeja que o Satanás estava levando? Nós temos que levar uma de salvação para eles, ou seja, levar a luz até eles. Amém? O servo é o que serve. Amém? Então temos que servir aquele. E vai assim, porque, versículo 6, porque Deus
que disse que das trevas resplandece a luz. É quem resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha só, de novo, Paulo diz que Deus fez isso em nós. Sabe isso que o Satanás estava impedindo o incrédulo de ser feito na vida dele? Foi o que Deus fez na nossa vida. Amém? Satanás estava nos impedindo, nós estávamos em treva, mas aí Deus veio com a sua luz, enviou a sua luz. Ele usou alguém, ele usou algum vaso, e a luz, a palavra de salvação chegou até nós. Amém? Olha só que tremendo. Para encerrar, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, irmão, às vezes a pessoa quer estragar a excelência do poder. Ah, mas o fulano fez não sei o que, fez porque é um vaso de barro, irmãos. A excelência não está no fulano, a excelência está no conteúdo que foi colocado nesse vaso, ou seja, na luz que resplandece a salvação, a glória de Deus em nossas vidas. Amém? Porque somos vasos de barro. E por que somos vasos de barro? Para que não venhamos ofuscar a glória, para que não venhamos dividir. Se você encontra um tesouro num vaso de barro, o que você faz com o vaso de barro? Você pega lá as moedas de ouro, você encontra um pote de uma moringa, daquela moringa, um vaso. Você pega cheio de moeda dentro de ouro. Você pega as moedas, né, de ouro e faz o que com o vaso? Eu querer vaso. Então, irmãos, assim somos nós. O que importa no mundo é o que está dentro de nós. É o que nós temos para oferecer. O tesouro que foi colocado em nós. Amém? Agora, é preciso que as pessoas vejam que esse vaso está com tesouro dentro. Está com tesouro dentro. Amém? É preciso ter um brilho, é preciso ter uma proteção, é preciso estar seguro. Assim é a nossa vida. Por que eu falo brilho, seguro? Isso, como é que faz isso? É nós não estarmos onde não devíamos estar. Eu vi agora nesse carnaval, eu não vi um batuque, mas aqui uns pedacinhos que passam assim no celular, né, TikTok, esse negócio, aí parece uns pedacinhos. De crente, que até disputa lá com a Zangala e com a Baby Consuelo, que a Baby se fala que se converteu, mas não saiu do carnaval. Ah lá, Jesus, não sei o que, Apocalipse, aí a outra rebateu, não sei o que lá. Nem entendi direito, porque eu não fiquei nesse detalhe. Igreja, escola de samba gospel, não sei o que. Meu irmão, tudo contaminado. Cadê a proteção do vaso? Cadê a excelência do vaso? Lá no meio do negócio. A Bíblia fala em separação, irmãos. Fala em separação. Eu não posso ficar, mas ele fala assim, mas você não pode se isolar. Não é se isolar, você congrega. Nós congregamos. Eu não posso estar todo dia numa casa de prostituição e falar que está evangelizando. Uma certa feita um irmão encontrou um diácono lá na porta de uma casa de prostituição, um copinho de cerveja na mão. Eu falei logo assim, eu conto ou eu conto? Não sei, não, deixa que eu conto. Não tem nem comer, o pé me dói. Conto para ele, conto para a liderança. Não pode o camarada estar lá no negócio desse. Cadê o brilho, cadê a excelência? Aí depois pode até vir quando não, estava evangelizando lá, as meninas lá, não sei o quê. Na boate, o evangelho. Se pode no carnaval, pode também na boate. Que tem escola de samba gospel que pode ir no carnaval para evangelizar, pode evangelizar na boate. Fica o ano todo não evangeliza, e aí depois no carnaval quer evangelizar.
É isso, então, só pode ser piada um negócio desse. Agora, isso, irmão, é a contaminação do Evangelho. Contaminação. O Evangelho não tem nada disso. Amém? Então, irmãos, que Deus nos abençoe a todos, nos ajude, passou um pouquinho da hora, mas que Ele guarde o nosso coração, que nós possamos ser um vaso de barro, mas um vaso em excelência, que guarda um tesouro que é a maior riqueza do mundo. Nós não temos ouro, não temos prata, mas o dia que precisar de nós possamos dizer: não tem ouro, não tem prata, mas o que tem eu te dou em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.